Olá, meu amigo, provavelmente nos últimos dias você se deparou com a foto desse tênis aqui, ó. Afinal de contas, esse tênis é verde ou é rosa? Há algum tempo também você deve ter se deparado com aquela foto famosa do vestido que era branco, dourado, preto ou azul. E agora a gente vai entender o que acontece no seu cérebro para que essa confusão se estabeleça. Deixe aqui o seu like para esse vídeo sensacional, inscreva-se no canal, toca a sinaleta para receber as notificações e obter a passagem para um dia de alegria, prazer e muita motivação para a vida. Antes de mais nada, eu já gravei um vídeo nesse canal falando sobre ilusões de óptica que podem nos servir para compreender como funciona o cérebro. E naquele vídeo, cujo link está aqui na descrição, se você não assistiu, assista porque ele é maravilhoso, eu já explicava que o nosso cérebro funciona com um esquema de ativação e desativação que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, Então vou retomar essa explicação aqui agora. Quando você quer acender uma lâmpada na sua casa, você vai lá e aperta um interruptor, a lâmpada acende. E quando você quer desligar essa mesma lâmpada, você vai no mesmo interruptor, aperta e ela apaga, certo? No cérebro as coisas não acontecem dessa forma, porque os circuitos não vão se ativar e desativar por conta de um único interruptor que consegue controlar a sua ativação e desativação. O que nós temos no cérebro é algo muito mais complexo, é como se nós tivéssemos dois interruptores, um que liga a lâmpada e um outro interruptor que vai desligar a lâmpada por conta de promover um funcionamento de desativação. Como assim? Toda vez que um circuito que está em atividade deve ser inibido pelo cérebro, o cérebro vai agir de tal forma a estimular um conjunto de outros circuitos antagônicos, digamos assim, que tem uma função que é a de reprimir o funcionamento desse primeiro circuito. Então é como se na nossa casa nós quiséssemos de fato desligar uma lâmpada apertando um outro interruptor que tem uma função exclusiva de desligar a lâmpada, enquanto que o primeiro interruptor tem a função de ligar. Tá, professor, mas o que isso tem a ver aí com a ilusão de ótica do tênis e do vestido? Isso tem a ver por conta do fato de que a gente interpreta as cores no nosso cérebro pela ativação de 3 circuitos específicos de processamento das cores primárias, Nós temos no fundo dos nossos olhos, lá na nossa retina, 3 células receptoras chamadas cones. Esses cones conseguem perceber 3 tons de cores, que são as cores primárias, o verde, o azul e o vermelho. Essa informação ela é passada pelo nervo óptico para um processamento cerebral e isso vai se dar em regiões aí que vão processar exclusivamente o verde, exclusivamente o vermelho e exclusivamente o azul. Todas as outras cores que a gente enxerga são misturas dessas 3 cores primárias e a gente vai ter essa percepção de cor na medida em que o cérebro regula a ativação desses 3 circuitos primários. Lá naquele vídeo anterior eu tinha falado sobre uma ilusão de ótica chamada persistência retiniana, que se dá quando você pega uma imagem estática, com as cores primárias, por exemplo, e aí você fica olhando fixamente para essa imagem durante 30 segundos ou mais, e aí você olha para uma parede branca, por exemplo, fica piscando os olhos e aparece o negativo dessa imagem na parede branca, No caso daquele vídeo, eu tinha mostrado a fachada de um prédio, Aparecia o negativo dessa fachada e depois essa fachada que estava com uma foto em negativo virava a foto em tons de cinza e dava a sensação para quem estava olhando ali de que a foto que virou era colorida e na verdade ela era em tons de cinza, Por que aparecia colorido? Justamente pelo fato de que o seu cérebro promoveu uma série de desativações para conseguir corrigir os tons de cor. Mais precisamente, se você olhar fixamente para algo que é verde, por exemplo, fica bastante tempo olhando para alguma coisa verde, durante 1 minuto, por exemplo, com um olhar fixo em alguma coisa verde. Tirando o seu olho da coisa verde, olhando para uma parede branca, o que você vai perceber é uma luz meio rosa, meio magenta. Isso vai acontecer por conta do fato de que o magenta é a mistura do azul com o vermelho. Mais precisamente, o magenta é a ausência do verde. E isso revela que o cérebro, quando quer desativar o circuito que percebe o verde, o que ele faz, na verdade, não é simplesmente desativar o verde, mas ativar o circuito do azul e do vermelho. Na medida em que ele eleva a ativação do azul e do vermelho, você passa a ter essa sensação de conseguir enxergar uma cor magenta. E agora sim a gente vai ter condições de entender o que aconteceu aí na foto do tênis e na foto do vestido. Essas 2 fotos foram tiradas com luzes batizadas, digamos assim, A luz que iluminava o vestido e a luz que iluminava o tênis não era uma luz de coloração predominantemente branca, não era uma luz de lâmpada tradicional e nem a luz
luz do sol, era uma luz que passou por algum tipo de filtro. No caso do vestido, era uma luz do entardecer, que além de ser uma luz que já tem uma redução de tons de azul por conta dos fenômenos que acontecem na atmosfera com a luz do sol no entardecer, provavelmente essa luz também passou por algum outro filtro, um vidro, né, um vitral ali da loja em que o vestido estava exposto e que produziu uma redução drástica dos tons de azul que chegavam no vestido. Isso faz com que quando você olha a foto do vestido, os circuitos do seu cérebro sejam ativados para decodificar a cor daquele vestido. No entanto, existe uma ausência de um azul que deveria estar ali, mas não está. E aí algumas pessoas vão conseguir fazer uma leitura mais fiel do que era de fato, porque o vestido era preto e azul, né? A cor real do vestido era preto e azul. E algumas pessoas de fato vão conseguir fazer uma ativação adequada dessa leitura de percepção de cores e ver o preto e azul. No entanto, outras pessoas vão acabar ativando os circuitos antagônicos, os circuitos negativos. Por conta da ausência da luz azul, você tem uma ativação mais acentuada dos circuitos que percebem o verde e o vermelho, o que gera uma mistura que dá a aparência daquele amarelo, daquele dourado. Assim como também haverá uma mistura das cores que vai dar uma aparência daquilo que era preto virar o branco, já que o branco é o negativo do preto. No caso do tênis é análogo, meu caro. Se você olhar com atenção de novo aí para a foto do tênis que vai aparecer aqui do ladinho, você vai perceber que provavelmente ela foi tirada no ambiente que estava escuro e que estava com uma televisão ligada. Provavelmente esse tênis estava sendo iluminado por uma luz de televisão. E por uma ironia ou por conta de muita perspicácia de quem tirou a foto, a luz que estava chegando no tênis era uma luz que tinha tons de verde reduzidos, né? Então é como se ela passasse por um filtro que retirasse parte desse verde, portanto uma luz que é predominantemente azul e vermelha. De novo, algumas pessoas vão conseguir enxergar o verde real do tênis, lembrando que a cor do tênis é verde sim, né? É verde e cinza, né? E essas pessoas vão conseguir enxergar esse tom real porque o cérebro faz uma leitura e a ativação adequada do mecanismo ali perceptório da cor verde. No entanto, outras pessoas, por conta da ausência da luz verde, vão acionar os circuitos de percepção do azul e do vermelho, o que vai gerar uma sensação de rosa. Professor, mas como que você sabe que o tênis aí no caso é verde e que aquele vestido era preto e azul? Porque eu vi no Google. Não, na verdade tem uma outra forma de você conseguir descobrir isso, que é analisando o negativo das fotos, né? Então, se a gente pegar o negativo da foto do tênis, por exemplo, vou colocar a foto do negativo aqui, ó. Você percebe que a foto é um rosa choque, é um rosa bem brilhante. O rosa, esse magenta, né, na verdade, é o negativo do verde. Então, esse negativo gera uma evidência de que o tênis é verde. A mesma coisa vai acontecer em relação ao vestido, que algumas pessoas diziam percebê-lo como sendo branco e dourado, mas na verdade ele é preto e azul. Dê uma olhada aqui na foto negativa e você vai perceber que essa foto negativa revela o tom amarelado e um tom esbranquiçado. Então a foto real, o vestido real, provavelmente ele é preto e azul. Provavelmente não, né? Ele é preto e azul mesmo. Uma das coisas mais interessantes de se analisar essas fotos é compreender a complexidade de funcionamento do cérebro. Ao contrário dos circuitos com os quais nós estamos acostumados no nosso dia a dia, sejam circuitos elétricos das nossas casas ou os circuitos dos computadores, o nosso cérebro ele não funciona dessa forma binária de ligar e desligar simplesmente. Para você conseguir ativar um determinado circuito, você precisa de um estímulo excitatório que vai gerar uma reação em cadeia em diversos circuitos. E para você desativar esse circuito, você vai ter uma ativação de outros circuitos que são inibitórios. Essa complexidade é fundamental para a gente entender a dinâmica e a quantidade de possibilidades diferentes de pensamento, de emoções, de afetos, de interpretações, de estímulos que o cérebro pode gerar e por que a gente consegue ter essa capacidade intelectual tão acentuada. Tem uma frase sensacional do David Eagleman que diz que se o cérebro fosse simples o suficiente para que nós compreendêssemos, nós não seríamos inteligentes o suficiente para compreendê-lo. Tchau!